Antônio Neto, que é o nosso correspondente em Santa Helena, foi assustador esse número de besouros, de insetos que tomaram de conta aí de vários locais aí em Santa Helena, não é isso, Antônio Neto? Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Peterson Santos, boa tarde, Caliel Conrado, boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores da TV Diário do Sertão. Rapaz, Peterson, que situação, cara, situação inusitada, estranha e anormal. Não era de costume da população ser atacada assim, de uma forma engraçada, irônica, porque como você falou aí, esses besouros, esses insetos, eles são inofensivos, né, para a população. Só que em grande quantidade isso causou um alvoroço dentro da cidade, né? Você está vendo nas imagens aí. É anormal isso. A gente sabe, né, que em meio à época chuvosa e época de calor, existe o costume, né, na região do Nordeste, acho que em qualquer local do Brasil, dos besouros, eles ficarem onde tem luz, né? As famosas mariposas e outros tipos de insetos. Na cidade de Santa Helena não é diferente, né? Mas essa situação nunca foi vista na nossa cidade. Como você está vendo nas imagens aí, querido ouvinte. Parece terra, né? Parece terra, parece areia de praia, né? São imagens impressionantes e eu estou aqui para trazer os relatos da população e também para conversar com vocês sobre isso, né? Eu trouxe também um relato de um biólogo aqui da cidade, filho de Santa Helena, vive aqui em Santa Helena, e assim que começou esses besouros começaram a infestação dentro da cidade, ele foi pesquisar sobre isso e tem uma possível explicação sobre essa situação dentro da cidade de Santa Helena. O que foi que ele disse? Então, Peterson, querido ouvinte, Caliel Conrado, todos que estão escutando a TV Diário do Sertão. Como o Peterson já vinha falando aqui antes, né, ele trouxe uma análise microscópica, tem até as imagens, já enviei para vocês acompanharem com a gente, tem as imagens de microscópio, e você vai poder ver como esse besouro, ele é muito pequeno, né? É em milímetros o tamanho dele, né? E eles são conhecidos como os psilídeos, né? São besouros, são insetos inofensivos, minúsculos, né? O tamanho dele é minúsculo. Eles são batizados de minúsculas cigarras, né? São semelhantes às minúsculas cigarras. E, rapaz, a situação foi engraçada, porque são duas situações curiosas. No mês de novembro, não existe o costume de ter tanta chuva como está acontecendo na nossa região, principalmente em Santa Helena. Não tem esse costume de chover tanto assim como está chovendo. E também não existe esse costume de ter uma proliferação, uma infestação tão grande como está acontecendo desses insetos em Santa Helena, que até ontem ainda tinha besouros aqui em Santa Helena. Peterson, eu tenho imagens do dia seguinte da infestação. No dia seguinte, né, tem um carro de mão lotado de besouro. Parece areia de praia. Você vai, quando vocês colocarem aí, tem um carro de mão lotado de besouro. E a explicação do biólogo, do meu amigo queridíssimo biólogo Jean Ferreira, é a seguinte, que esses besouros, eles têm costume de fazer a gestação, né, das fêmeas durante o segundo trimestre. Então, nessa época do ano, é normal eles entrarem na fase, né, de proliferação, de multiplicação deles, né? E a fêmea desse besouro, desse inseto, ela põe de 500 a 900 ovos, uma fêmea só. Por isso, a grande quantidade. E a explicação é essa. A mudança climática, né? O aumento do calor e as chuvas trouxeram esses besouros para dentro da cidade de Santa Helena. Nas redes sociais, eu trazia informações de que era só na cidade de Santa Helena, mas a gente viu que aconteceu também em Cajazeiras, em outras cidades da região, né? E tá aí. Ele falou que, devido ao aumento das chuvas, devido também à forma, a proliferação, a infestação imensurável, gigantesca, que os próprios animais maiores, né, que esses insetos maiores, não conseguiram impedir essa proliferação, né, esse aumento de insetos aqui na cidade de Santa Helena. E tem até uma situação curiosa aqui, que na cidade de Santa Helena está acontecendo um rodeio, né? Então, no primeiro dia, atrapalhou bastante o início do rodeio, estava marcado para 8 horas, vai começar lá para depois das 9 horas, atrapalhou bastante.
e as imagens são impressionantes. Então, a explicação é essa, Peterson. Devido à mudança climática, né, repentina aqui na nossa região, esses besouros vieram para dentro da cidade, né? Eles costumam ficar próximo a plantas, né? E eles são atraídos pelos brotos dessas plantas, e aí é onde acontece a proliferação, né? A gestação das fêmeas, como falei, de 500 a 800 ovos. As imagens são impressionantes. Antônio Neto, me diga uma informação, e como é que a população reagiu, a população aí de Santa Helena? A população de Santa Helena... Como eu vinha falando no início, né? Começou por volta das 19 horas, né, à noite, de 6h30 da noite para 7 horas começou a proliferação. Eu estava em Cajazeiras e no mesmo horário o pessoal começou a mandar mensagem para mim. E aí eu comecei a procurar dentro de Cajazeiras se também estava da mesma forma, e não estava da mesma forma que aconteceu em Santa Helena. Então, a população, quem estava em casa, se trancou em casa, ficou em casa, não abria a porta, com as luzes Peterson Santos, Calhau Conrado, apagadas, as luzes apagadas. Infelizmente, as luzes LEDs que temos aqui na cidade, essa imagem que você está vendo aí, é na imagem da Santa, que temos aqui na cidade de Santa Helena, que foi inaugurada esse ano, em frente ao correio da cidade, e as luzes são de LEDs. Por isso que ficou bastante, né, o número de besouros próximo a essa Santa, né, a imagem foi enorme, né? Então, essas luzes não foram apagadas, né? As luzes dos postes também não foram apagadas, por isso teve essa grande proliferação, né? Essa grande quantidade em um só local de besouros. Já dentro das residências, as pessoas desligaram as luzes e, infelizmente, ninguém podia sair de casa. Teve até um relato, que eu vou relatar aqui para vocês, de uma tia minha que foi pedir uma mistura, né? Comprar um espetinho de carne e o homem que faz a entrega, o delivery, não foi, né? Acabou que ela teve que estralar, mexer um ovo dentro de casa para poder jantar, porque não conseguiu chegar até a residência dela, não pôde sair por conta desse besouro aí que atrapalhou a movimentação dentro da cidade. Peterson, eu tenho umas imagens, uns memes aí para passar para vocês, que aqui em Santa Helena vai ter a festa em dia 12 de dezembro, vai ter a festa, emancipação política de 61 anos no nosso município. Calcinha preta, forró real, Erivan Moraes, colo de menina. E aí o pessoal foi e começou a fazer os famosos memes. Eu tenho uma imagem aí para passar para vocês, né? O kit festa 12 de dezembro, né? A roupa daquele pessoal que trabalha com abelha, o SBP e a raquete para poder sair de casa.